Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 24 de março. Plenário do Supremo Tribunal Federal julga a punição para quem importa medicamento sem registro sanitário. Para a maioria dos ministros, a pena prevista de até 15 anos de prisão é inconstitucional. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Presidente do STF, ministro Luiz Fux, participa de reunião dos três poderes sobre o combate à pandemia da Covid-19. Justiça Federal determina que indígenas sem aldeias sejam incluídos nos grupos prioritários para vacinação contra o coronavírus em Rondônia. E ainda, Superior Tribunal de Justiça autoriza leilão de companhia energética do Rio Grande do Sul. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, participou hoje de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, os presidentes da Câmara, do Senado, governadores, procurador-geral da República e outras autoridades para tratar do enfrentamento à pandemia da Covid-19. Ao abrir a sessão plenária do STF, o ministro Fux fez um relato do que foi decidido no encontro. Um comitê será formado pelos governos federal e dos estados e pelo Congresso para ações conjuntas de combate à Covid-19. Fux disse que vai indicar um representante do Conselho Nacional de Justiça para integrar este grupo. O anúncio do Comitê para o Enfrentamento à Pandemia foi feito numa reunião no Palácio da Alvorada, fechada à imprensa, com a participação do Supremo, Câmara, Senado, ministros de Estado, governadores, Tribunal de Contas da União e Procuradoria-Geral da República. O presidente Jair Bolsonaro falou sobre a mobilização dos três poderes. A nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, que creio que essa seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada que se encontra. O Legislativo deve buscar a aprovação de leis que possam garantir mais recursos, como da oferta de novos leitos. Uma parceria com a iniciativa privada, que não se nega também a participar dessa luta, num só caminho, numa só direção. O governador de Goiás anunciou que também deverá ser feito um trabalho com outros países. As ações serão feitas também dentro do campo diplomático, buscando maior parceria dos países que têm hoje uma cota maior do que necessária de vacinas, que haja o compartilhamento conosco, buscando sensibilizar os laboratórios, que hoje têm a tecnologia da vacina, que também entendam a necessidade de ser compartilhada, para que outros laboratórios também possam produzir. A articulação com os governadores será feita pelo presidente do Senado. Rodrigo Pacheco disse que, além de ouvir os governadores, vai pedir orientações ao Supremo antes de adotar medidas. Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa, para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil. Na abertura da sessão do Supremo esta tarde, o ministro Luiz Fux fez um relato da reunião. Disse que o Supremo não vai fazer parte diretamente do comitê por causa da função essencial do Judiciário. Conforme deliberado aqui neste plenário, nossa última sessão, ficou explícito na reunião que o Supremo Tribunal Federal não faria parte desse comitê, uma vez que nos cabe, a nós, do Poder Judiciário, aferir a legitimidade dos atos que serão praticados. Eu explicitei em minha fala que o Supremo Tribunal Federal tem sido o guardião imediato da saúde do povo diante de centenas de decisões tomadas ao longo da pandemia, sempre observando a ciência. Para o comitê, o presidente do Supremo vai indicar um representante do Conselho Nacional de Justiça, um órgão administrativo do Judiciário. O Conselho já tem um grupo de trabalho ligado à área de saúde. O presidente do STF lembrou que os estados e o Distrito Federal têm competência para tomar medidas. Essas soluções precisam respeitar o entendimento reiterado nesta Corte de que todos os entes da federação têm competência concorrente
para tomar medidas em suas localidades, mercê da coordenação nacional do Poder Central. Ficou também evidenciada a necessidade de uma coordenação de informações sobre as medidas para conter o vírus a serem centralizadas pelo Ministério da Saúde, para que a população não tenha informações desencontradas. O ministro disse que os juízes devem ser sensíveis quanto às decisões liminares, levando em conta a capacidade estrutural dos estados. Eu destaquei que, nesse ponto, mercê de assegurado autonomia e independência aos juízes, entendo que pode haver uma sensibilização maior por parte dos juízes sobre as consequências dessas liminares. Fux disse que é preciso reduzir a judicialização de medidas. As soluções são urgentes. O Brasil está morrendo gente todo dia em número dobrado. Por exemplo, na segunda-feira morreram 1.500 pessoas. Na terça-feira morreram 3.000 e poucas pessoas. Então, é preciso que haja uma agilidade, conciliar. Quer dizer, o judiciário vai ter que fazer algo que às vezes é humanamente difícil, fazer bem e depressa, que é agilizar uma solução judicial, avaliar essas medidas do comitê, sem prejuízo, evidentemente, do princípio da inafastabilidade. O ministro Luiz Roberto Barroso comentou sobre a criação do comitê, um ano depois do começo da pandemia. Com um ano de atraso, resolveram montar uma comissão de especialistas e de médicos, de atraso de 300 mil mortos. Exatamente. Agora, eu penso, presidente, acho que a sugestão do ministro Dias Toffoli é boa, de ter alguém do CNJ lá, mas, evidentemente, o Supremo não pode se comprometer previamente com coisa alguma. Salvo, eu penso, a celeridade máxima, caso haja alguma impugnação. A Ordem dos Advogados do Brasil enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para que o presidente Jair Bolsonaro seja denunciado por crimes na gestão da pandemia da Covid-19. Na representação, a OAB alega que a gestão do governo federal cometeu falhas, como a distribuição equivocada de vacinas para o estado do Amapá, quando deveria ter ido para o Amazonas. Relatou também a demora no fornecimento de oxigênio para o mesmo estado, entre outras medidas que teriam provocado colapsos na saúde pública. O pedido é para que Jair Bolsonaro seja enquadrado em crimes como infração de medida sanitária preventiva e emprego irregular de verbas e rendas públicas. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que a pena de 10 a 15 anos para o crime de importação de medicamentos sem registro sanitário é inconstitucional. O tema foi julgado em um recurso extraordinário que discute a aplicação de pena alternativa à sanção prevista no Código Penal. Na sessão anterior, haviam votado os ministros Luiz Roberto Barroso, relator, e Nunes Marques, que o acompanhou integralmente. Também votaram Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Esses dois com conclusões distintas do relator da matéria, que tem repercussão geral reconhecida. O caso chegou ao STF após a condenação de um homem que trouxe ao país um medicamento sem a documentação exigida em lei. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região optou por aplicar ao réu uma pena mais branda, de 3 anos de reclusão, com base na lei de drogas e não no Código Penal, cuja pena para o crime de importação de remédios sem registro varia entre 10 e 15 anos. Em discussão, a constitucionalidade da pena de prisão prevista no Código Penal para quem importa medicamento sem registro da Anvisa. Tanto o Ministério Público Federal quanto o condenado recorreram ao Supremo visando a anulação da decisão do TRF da 4ª Região. O julgamento foi retomado com o voto da ministra Rosa Weber, que acompanhou a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes. A ação penal prescrita para as condutas previstas no parágrafo 1º, a linha B do artigo 273, é manifestamente desproporcional, o que eiva a norma de inconstitucionalidade material. No mesmo sentido, votaram os ministros Dias Toffoli, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Já o ministro Marco Aurélio teve um entendimento distinto dos demais. Ele declarou a constitucionalidade do artigo 273 do Código Penal e determinou que outro julgamento ocorra no caso específico. Assento, portanto, a constitucionalidade
do 273, como está no Código Penal, parágrafo 1º-B. Outro julgamento ocorra e declaro com isso o prejuízo do recurso interposto pelo réu. É como voto. Depois, o ministro Luiz Roberto Barroso reajustou o voto para se alinhar ao voto do ministro Alexandre de Moraes. Então, por maioria, o plenário declarou a inconstitucionalidade da pena de 10 a 15 anos para o crime de importação de medicamentos sem registro na Anvisa e determinou o retorno do processo ao TRF4 para revisão da pena aplicada ao condenado, devendo ser considerada a pena de 1 a 3 anos e multa prevista na redação original do Código Penal para o artigo 273. O tribunal, por maioria, negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento parcial ao recurso de Paulo Roberto Pereira, determinando o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para aplicação da tese jurídica fixada no julgamento de seguinte teor: é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do artigo 273 do Código Penal com a redação dada pela Lei 9677, reclusão de 10 a 15 anos de multa, à hipótese prevista no seu parágrafo 1º, B1, que versa sobre a importação de medicamentos sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do artigo 273 na redação originária, reclusão de 1 a 3 anos. Na segunda parte da sessão, os ministros começaram a julgar a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF foi proposta pela Procuradoria-Geral da República contra a omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas do município de São Paulo em instituir e regulamentar o funcionamento do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipal. A relatora é a ministra Carmen Lúcia. Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, enviou notícia-crime contra o ministro da Justiça, André Mendonça, à Procuradoria-Geral da República, por abuso de autoridade na aplicação da Lei de Segurança Nacional. A PGR vai analisar o caso. A ação foi apresentada ao STF pela deputada federal Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte. A parlamentar alega que o ministro da Justiça, André Mendonça, tem aplicado a Lei de Segurança Nacional de forma abusiva. A deputada pediu ainda que o STF afaste o ministro do cargo e investigue o ministro. Desde que assumiu o cargo em abril do ano passado, André Mendonça acionou várias vezes, com base na Lei de Segurança Nacional, a Polícia Federal e até mesmo a PGR, para investigar pessoas que criticam o governo do presidente Jair Bolsonaro. A notícia-crime contra o ministro da Justiça, André Mendonça, foi encaminhada pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, à Procuradoria-Geral da República, para analisar o caso, como determina o regimento interno da Suprema Corte. E veja no próximo bloco, o Superior Tribunal de Justiça entende que fraude pode gerar indenização por danos morais ao INSS. Voltamos em instantes. A Constituição Federal de 1988, também conhecida como a Constituição Cidadã, foi um marco para nós brasileiros. A democracia saiu fortalecida, principalmente no que concerne às garantias individuais e coletivas, como momento de crescimento. Toda democracia tem que passar por isso. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu a liminar que impediu o leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul, previsto para 31 de março.
O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu nesta quarta-feira os efeitos de uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que impedia a continuidade do leilão da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, a CEE, marcado para o dia 31 de março. De acordo com o presidente da Corte, ao suspender o leilão, a liminar do Tribunal Estadual interferiu na execução de uma política pública, substituindo as atribuições do Poder Executivo e desconsiderando a presunção de legalidade do ato administrativo. No pedido de suspensão da liminar, o governo estadual sustentou no STJ que, sem a realização do leilão, a concessão iria caducar, de modo que o Estado teria de arcar com o passivo da companhia de forma integral. O ministro Humberto Martins reconheceu o perigo da demora inverso, já que a decisão do Tribunal Gaúcho impedia a realização do leilão, e isso poderia ter consequências irreversíveis, como a caducidade da concessão. Ao derrubar a liminar estadual, o presidente do STJ destacou que a concessão da companhia elétrica faz parte de um plano de desestatização do BNDES e que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul concluiu pela inexistência de irregularidades do processo. A segunda turma do STJ decidiu que fraude pode gerar indenização de danos morais em favor do INSS. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ajuizou a ação de reparação por danos morais contra pessoas envolvidas no caso Georgina de Freitas, esquema de fraude que teria causado à autarquia prejuízos superiores a 20 milhões de dólares na década de 1990. De acordo com o processo, o esquema criminoso contou com a participação de advogados e contadores, além de um procurador e um magistrado, e consistia na fixação de indenizações em valores muito superiores aos efetivamente devidos pelo INSS em ações previdenciárias. Em geral, os segurados não chegavam a receber qualquer parcela do montante desviado, que era dividido entre os membros da organização criminosa. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região condenou os réus ao pagamento de mais de 4 milhões de reais por danos materiais, mas considerou impossível impor compensação por danos morais em favor da autarquia por causa da natureza de suas atividades. O INSS recorreu ao STJ contra a decisão. Diferentemente do que entendeu o TRF2, os ministros da segunda turma do STJ deram provimento ao recurso especial do INSS por entender que a pessoa jurídica de direito público pode pleitear indenização por danos morais relacionados à violação de sua honra ou imagem, nas hipóteses em que a credibilidade institucional for fortemente agredida e o dano reflexo sobre a sociedade for evidente. Apesar de confirmar a viabilidade jurídica da reparação por danos morais em favor do INSS, o relator do recurso especial, ministro Herman Benjamin, explicou que não seria possível ao STJ, neste momento processual, aplicar eventual condenação aos investigados, pois o TRF2 se limitou a reconhecer a impossibilidade jurídica do pedido sem entrar no mérito da indenização pleiteada. Por isso, a segunda turma determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Segunda Instância para decidir o caso como entender de direito. O beneficiário de habeas corpus coletivo que não integrou o processo não pode ajuizar reclamação por descumprimento. A decisão do Superior Tribunal de Justiça. O ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz, considerou incabível o ajuizamento de reclamação por quem não integrou um habeas corpus coletivo, no qual a sexta turma estabeleceu regime aberto para um condenado por tráfico privilegiado, que cumpria pena indevidamente em regime fechado, e estendeu o benefício a mais de 1.000 presos do estado de São Paulo nas mesmas condições. Segundo o relator, no habeas corpus em questão, a sexta turma estabeleceu algumas diretrizes de natureza geral que devem ser observadas para a fixação do regime inicial de pena em casos de tráfico privilegiado, resolvendo desta forma uma situação jurídica de direitos individuais homogêneos. A decisão do colegiado também foi adotada em caráter preventivo, para impedir a Justiça Paulista de aplicar o regime fechado a novos condenados nas mesmas situações. Para o ministro Schietti, os inúmeros casos possivelmente contemplados no julgamento devem ser avaliados pelas instâncias ordinárias de acordo com a adequação da situação individualizada de cada réu. Com base no regime jurídico das ações coletivas,
O ministro destacou que não há impedimento à propositura de processo individual nas instâncias ordinárias para reivindicar a modificação do regime inicial de cumprimento de pena quando o juiz não observar a decisão do STJ no habeas corpus citado. Apesar de não ter tido sua reclamação conhecida, a parte também ajuizou habeas corpus contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, e nessa ação o ministro Schietti suspendeu o cumprimento da pena até o julgamento final do processo. O Tribunal Superior do Trabalho decidiu que um motorista que permanecia em alojamentos da empresa localizados em diferentes cidades não tem direito ao adicional de transferência. Na Justiça, o profissional alegou que foi contratado para trabalhar em Nova Lima, Minas Gerais, e que foi transferido diversas vezes de cidade. Ele argumentou que, por ter morado em outro local, longe da família, teria direito ao adicional de transferência, até porque só tinha uma folga por semana e, por isso, era difícil se deslocar para rever os familiares. O empregado citou o artigo 469 da Consolidação das Leis do Trabalho, que diz: em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa da registrada no contrato. Nesse caso, fica obrigado a um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado recebia naquela localidade, enquanto durar a situação. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em Minas Gerais negou o pedido. O entendimento foi que, por ter permanecido em alojamentos fornecidos e custeados pela empresa, o empregado não teve residência fixa em nenhuma das cidades em que havia prestado serviço. O trabalhador então recorreu ao TST e o relator na 8ª turma, ministro Brito Pereira, manteve a decisão do regional. Segundo o ministro, o caso do empregado não se enquadra no artigo, já que não há registro na decisão do TRT que evidenciem a efetiva mudança de domicílio, elemento necessário para receber o adicional. No caso, a permanência do empregado em alojamento leva ao entendimento de que não houve alteração na residência com intenção de mudar. Dessa forma, por unanimidade, o empregado não vai receber o adicional de transferência. E veja a seguir. Justiça Federal determina que indígenas sem aldeias sejam incluídos nos grupos prioritários para vacinação em Rondônia. Voltamos já. A Constituição Federal de 1988 garante, dentre inúmeros direitos, os chamados direitos sociais, que buscam melhorar a condição de vida do cidadão, como o acesso à educação de forma gratuita nas instituições oficiais do Estado. Em decisão liminar, a Justiça Federal determinou que os indígenas sem aldeias sejam considerados grupos prioritários para a vacinação contra a Covid-19 em Rondônia. A medida veio depois de uma ação do Ministério Público Federal. Entre os argumentos apresentados no processo, o Ministério Público Federal reforça que vários indígenas saem das aldeias por motivo de força maior, como, por exemplo, por falta de acesso a serviços básicos de saúde e educação. Por isso, ainda que eles não morem em aldeias, devem ser inclusos nos grupos prioritários de vacinação contra a Covid-19. Antes de entrar com a ação na Justiça, o MPF já havia encaminhado uma recomendação para o governo de Rondônia e as entidades que cuidam da saúde indígena. Mas nada foi feito. As vacinas serão disponibilizadas aos indígenas depois que eles se cadastrarem no Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena e receberem o cartão do SUS. E uma ação de solidariedade vai ajudar famílias que passam por dificuldades nesta pandemia. A Justiça Comunitária de Mato Grosso vai distribuir uma grande quantidade de alimentos para a população ribeirinha. Quem tem fome tem pressa. E é essa a situação de muitas famílias ribeirinhas de Mato Grosso por conta da pandemia. E uma parceria importante vai ajudar a amenizar um pouco esse sofrimento. A Justiça Comunitária do Poder Judiciário Estadual vai distribuir cerca de 5 toneladas de alimentos aos moradores dessas comunidades da região pantaneira. As doações foram feitas pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso e recebidas pela equipe do Judiciário. O que nós vamos fazer agora, dentro de um planejamento e estratégia, juntamente com a equipe da Justiça Comunitária, distribuirmos nas localidades mais carentes do Baixo Pantanal e, principalmente, fazendo as orientações
sob o plano emergencial do governo. É a justiça comunitária atuando na verdadeira inclusão do cidadão e favorecendo, mostrando um poder judiciário diferente, altivo e presente na vida daquele cidadão tão distante. E agora uma última notícia. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou a remessa do inquérito que apura supostos crimes praticados pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na condução da pandemia, para a Justiça Federal em Brasília. Segundo Lewandowski, com a exoneração de Eduardo Pazuello do cargo na pasta da Saúde, deixou de existir a prerrogativa de foro pertinente aos ministros de Estado. E com isso, houve perda da competência do STF para supervisionar a apuração dos fatos que envolvem a investigação. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.